Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Com Alma em Mente. Meu nome é Flávia Dombrauskas e eu sou coach, mentora, treinadora, instrumentadora cirúrgica, atuando há mais de 25 anos e dentro da instrumentação cirúrgica e observando o mercado de trabalho, eu percebi que a grande necessidade das pessoas é o desenvolvimento humano, muito mais do que o técnico. O técnico, qualquer pessoa te ensina e te dá um passo a passo, você copia, vai lá e faz. E eu abri esse canal com Alma em Mente exatamente para falar sobre as questões voltadas para nossa alma e para nossa mente. Porque a mente, ela nos leva para o lugar seguro, ela nos mantém vivo. Então, muitas vezes, ela vai te tirar de onde, para onde a sua alma quer te levar. E eu venho nesse canal trazer essas provocações, e essa semana a gente vai falar da série Adolescência, da Netflix. Eu assisti na semana passada essa série. E passei a semana digerindo tudo o que eu vi dentro dessa série. E hoje esse vídeo é um pouco longo, eu vim conversar com vocês exatamente para a gente falar sobre essa série e das questões que envolvem a maternidade, a paternidade, a escola, a vida social dos nossos filhos e a influência das redes sociais e o quanto é importante a gente retomar essa nossa conversa com os nossos filhos sobre as vivências deles e como eles estão se sentindo, tá? É, bora lá começar trazendo um pouco das coisas que eu vi nessa série e que eu quero retratar como mãe. Então, a série começa com a invasão da casa, né, a polícia entrando, derrubando a porta, na casa dessa família, que tem uma mãe, o pai e dois filhos, uma menina e um menino, e esse menino sendo levado. Ele com medo, acuado, assustado. Porém, né, a gente ali, ele estava sendo acusado de um crime contra uma colega da escola. É, ele dizia o tempo todo que não tinha sido ele, que não era ele, como a maioria dos culpados, ou, né, quando a gente não tem, é, a gente não quer assumir a responsabilidade. Ele tem apenas 12, 13 anos. E olhando para aquilo tudo, ele foi levado, ele não tinha, ele tinha noção, mas talvez, acho que não. A sensação que eu tenho é de. Ele não achou que ia dar nisso. Né? Então, bastava não falar no assunto que nada aconteceria. E aí, muitas coisas vieram à tona. A série tem 4 episódios. Então, aquele pai perdido, a mãe perdida. Como assim vocês invadem minha casa? Vocês entram na minha casa? Você tem que assistir. Eu vou falar aqui da série e vou trazer pormenores, exatamente porque a gente precisa. Se você assistir esse vídeo e assistir a série, você vai trazer talvez outras reflexões, e eu quero que você traga aqui nos comentários, se você assistiu, a sua percepção. E esse menino é levado, ele tem todos os direitos dele preservados. O pai, o policial, é um pai que tem um filho na escola, na mesma idade do garoto. E a gente começa a perceber todas as interações desse pai com esse filho, com os acontecimentos, né? O fato do pai ser um policial, e eu vou trazer uma questão minha de trabalho aqui, eu sou instrumentadora cirúrgica. E muitas vezes na nossa profissão, nós temos horários irregulares, né? Como os policiais que fazem investigação, às vezes eles têm que sair em horários as coisas, os crimes não acontecem com hora marcada, então você é convocado, você precisa sair, você está dentro de um caso, você tem algo para averiguar, e é como a gente na instrumentação ou na medicina, que sai e não tem horário, muitas vezes passa do horário, os horários não se respeitam, a gente perde, né, atraso de sala, demora na cirurgia, enfim. E os nossos filhos sofrem um impacto quando a gente decide, né? Qualquer que seja a sua profissão, ela vai trazer impacto. É impossível não ter esse impacto. E aí eu trago uma reflexão como mãe, tá? Então esse pai vai lá, então ele tá olhando para um menino da idade do filho dele. Quando a gente está envolvido, né, quando a gente tem filhos da idade dos nossos pacientes, enfim, a gente se traz uma reflexão, né? Como é que tudo aquilo está acontecendo? Como é que as coisas estão acontecendo? No caso da doença, né, a gente, né, não tem a não ser que seja uma morte violenta, né?
e eu normalmente não fico no PS, na porta, nós nos questionamos, né, quanto à doença e o que que a gente pode fazer para melhorar essa relação. E essa série traz muito forte isso. Então, quando os pais se assustam, não sabem o que está acontecendo. É meu filho, é meu menino. É o meu menino. Um menino, ele tem medos, ele tem inseguranças. E aí, ali, no momento em que tudo acontece, porque tem todo um processo, né, dentro da delegacia, e que tem que ter um tutor, tem que ter uma pessoa para acompanhar. Ali se questiona se o pai é a melhor pessoa para acompanhar, mas ele pode escolher o pai como um tutor. O tutor, nesse caso, ele vai cuidar para que tudo aconteça preservando, né, o adolescente, vamos dizer assim. Porque a gente está falando de um. E tem dois pontos, né, muito é, impactantes. Ele cometeu um crime. Então, como é que os nossos meninos estão construindo sua masculinidade ao longo dessa nossa jornada? Eu sempre me questionei sobre isso, porque eu via comportamentos do meu pai e do meu irmão, né? Meu pai era um cara mulherengo, traiu muito a minha mãe, e isso me incomodava bastante. E o meu irmão seguia um padrão, né, do meu pai. E esse olhar para mim de falta de respeito com as mulheres, porque isso para mim é uma falta de respeito, a gente precisa ensinar. Meu filho sofreu as consequências, né, no relacionamento de se separar exatamente porque ele havia traído. E eu não passo pano. É uma coisa que é um exercício meu de trazer verdades. Então, não importa se ele é o meu filho, a questão é, vamos olhar para aquilo que aconteceu, quais são os fatos. Diante dos fatos, a gente vai ver as consequências e às vezes a gente não tem o que fazer. A consequência, se você não pensou antes na consequência, e aí é que a gente traz, né? É, uma construção, muitos discursos de ódio na internet, é, muitos red pills, né? Muitos podcasts que trazem a mulher aproveitadora. Na verdade, a gente tem uma construção social, homem provedor, só que as mulheres estão indo trabalhar, estão conquistando seu espaço. Eu, no meu relacionamento com o pai dos meus filhos, uma coisa importante. Quando a gente começa a crescer, eu tive muitos pensamentos, muitas vezes, que eu estava vendo que eu estava indo muito além e a gente quer segurar para não ir muito rápido, porque a pessoa não está acompanhando. Mas será que ela quer? Será que ela está preparada para aquelas mudanças? Será que esse homem está olhando para isso? E aí existe uma cobrança, e as meninas crescem nesse ambiente, elas vão passar. Quando elas são pequenas, elas olham os pais como o herói. Depois ela começa a se questionar. E ela vê a verdade e, invariavelmente, ela vai construir também a visão dela do masculino. E muitas vezes uma visão enfraquecida ou borrada. Então, a vítima desse feminicídio, né, dessa morte violenta, ela se questiona, ela expõe esse menino, ela é exposta pelos meninos. Então, a gente tem aí dois pontos radicais que a gente precisa olhar: a violência dos homens e as meninas não vão deixar de evoluir, de crescer. Então, como é que a gente equaciona isso para que os nossos meninos, os nossos homens, né, porque não são mais meninas, passam a ser homens, é, olhem essa mulher com respeito. Então, essa construção começa com as mães, com o nosso papel de mãe. é, Primeiro, não fazendo tudo que o nosso filho. Meu filhinho, né? Vou lavar, vou passar. Não. Dar tarefas, fazer com que ele seja um adulto funcional, entender o que ele está sentindo. Um dia, o meu filho estava chorando, muito chorando mesmo, assim, copiosamente, porque ele estava doído pelo término do relacionamento, sabendo que a responsabilidade era dele, que foi ele que errou. É, e aí eu fiquei bem preocupada, né? Eu falei, o que que aconteceu? Né? O que que tá acontecendo, né? Achando que era uma coisa, mas aí a minha visão.
Terminar um relacionamento, talvez, porque eu construí isso também, que não é o mais saudável, estou trazendo aqui reflexões, tá, gente? Então, estou trazendo, aumentando o repertório para que a gente possa trazer discussões. A forma como eu escolhi viver talvez não seja a forma ideal, porque eu não me relacionei, ou evitei me relacionar quando eu percebia alguma bandeira, alguma red flag, alguma bandeira vermelha se levantando. E a grande questão aí é, eu perguntei pra ele, e aí, mas o que que tá acontecendo? Ah, eu tô, eu, ele falou que era por conta do sentimento, e eu falei, ah, é só isso? Aí eu, desculpa, meu filho. Aí, na hora, eu falei, desculpa. Pra mim é só isso, né? Não é uma coisa assim que me tire do sério e que, né, me faça. Então, eu acho que isso é pequeno pra mim, mas talvez pro outro é grande e tá doendo. Então, eu menosprezar ou minimizar um sentimento, ou um luto, ou término, enfim, é um exercício meu também lidar com essas emoções, que talvez eu tenha que trabalhar. Então, por isso que é tão importante a gente fazer terapia, a gente ter um processo de coaching, alguma coisa, alguma ferramenta que nos faça refletir. Porque iniciar um processo de coaching é um olhar para si mesmo. Você vai ter questionamentos, você vai começar a trazer seus valores, e dentro disso, você vai construindo um direcionamento melhor para para as questões com seus filhos. Porque assim, gente, não tem uma receita de bolo. Não tem o que um fez, ó, segue o passo a passo. Alguns coaches gostam de dizer, não, na minha família, porque foi assim, então talvez a sua construção deu muito certo. Ok. E se a gente não consegue? Porque a gente depende, quando a gente fala de relacionamento de família, nós estamos falando de seres diversos, com repertórios diversos, com formas de sentir e de ler o mundo diversa. Mesmo que você tenha passado para ele esses valores. Que bom, né? Nascemos com uma missão única. Mesmo que eu tenha trazido os meus filhos, eles têm a missão deles. Então, a questão principal é você começar a olhar por esse lado. O seu filho não é você. Os nossos filhos não são, não somos nós. Então, quando a gente olha para esse ser humano como um outro ser humano, né? Então, aí, voltando lá para a série, o pai não entende direito, a mãe não entende direito. Como assim? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu com meu filho, com meu menino? Em algum momento eles vão se sentir culpados por isso. Então o pai acompanha e realmente, né, lá no momento, lá no acompanhamento que o pai faz, existe um momento em que tem um vídeo, tá? Um vídeo que mostra que foi ele que cometeu o crime. Então aí não tem o questionamento mais, existe ali. Aí é o porquê houve a motivação desse crime. E aí o desenrolar disso é impressionante. A gente tem a conversa dele com a psicóloga, é muito importante que vocês observem. Os pais tentam. E eu falo assim, eu tive questões com dependência química, do meu filho, do meu ex. Meu pai era alcoolista. Então, eu tive na minha família sempre questões muito difíceis de lidar. Meu pai agrediu minha mãe. Nas agressões, eu defendia minha mãe. E aí você entra num looping, né, de entrar no meio dessa relação, de querer resolver isso que a gente não resolve. E olhando para isso, ao mesmo tempo que ele era o agressor da minha mãe, ele era o meu pai, o homem que me trouxe ao mundo e que eu amava. E meu pai nunca fez nada contra mim, de fato, assim. Ele foi um pai omisso quando se separou da minha mãe, não sabia lidar com as suas emoções, não sabia tanto que usava a bebida como fuga, não sabia lidar com as outras questões da própria vida dele, e aí a gente acaba sofrendo. Isso respinga na gente, respinga no meu irmão, respinga em mim, respinga na minha irmã. A gente precisa ter um olhar diante disso. Hoje nós temos isso e aí a internet. Grupos onde se existe uma fala de ódio e de construção de que é um contra o outro, nós não estamos um contra o outro. Mas nós precisamos aprender a lidar uns com os outros. E isso é algo que é fundamental. E como é que você aprende? O primeiro ponto é o autoconhecimento. O autoconhecimento
para que você entenda quais são os seus valores, o que te faz, o que te move a ir para outros lugares. O que você está fazendo? Qual a sua missão? Ah, na minha missão é só criar meus filhos. Sim, mas seus filhos vão ser criados por uma sociedade. E que sociedade a gente está criando? E que filhos nós estamos mandando para essa sociedade? Que seres humanos nós estamos multiplicando nessa sociedade? E as questões não estão todas resolvidas, né? O meu filho, eu amo demais o meu filho, mas existem pontos que precisam ser lapidados. Eu, como mãe, vou lapidar? Eu posso ajudar a influenciar. Eu posso auxiliar no processo. Isso me incomoda um pouco, porque nós somos controladores. Então, nós queremos controlar todo o processo. Como é que essa mãe vai adivinhar o que o filho dela vai fazer? Nunca a gente imagina que o filho vai cometer um crime, que o filho vai ser violento. Não é esse o objetivo. Mesmo quando esse pai, por exemplo, fez a opção de não bater no seu filho, né? Eu tive em alguns momentos que eu dei uns tapas nos meus filhos, e isso eu fico refletindo assim, será que tinha que chegar até esse ponto? E eu me questionei muitas vezes, poxa vida, quanto argumento eu perdi? Ou quanto argumento eu não tenho que eu precisei chegar a esse ponto? Então, existem questões importantes que a gente precisa se fazer. Será que eu preciso chegar? Mas ele não me respeita, mas ele não. Então, por que será que ele não me respeita? Como é que eu estou construindo essa relação com os meus filhos? E não é só diálogo, comunicação não violenta. Eu sou bem incisiva em algumas coisas, né? Então, quando eram crianças, olha, vamos recolher os brinquedos? Não quero, tá bom. Pegava um saco de lixo e vinha. Então, eu vou levar tudo para a lixeira, porque eu não vou recolher mais. Essa vai ser, eu vou recolher uma vez só e vai direto para a lixeira. Então, assim, algumas coisas, né? Opa, peraí que eu vou recolher, porque eu não quero que o meu brinquedo vá para a lixeira. E são coisas que são exercícios. É o ideal? Não sei. Talvez para outros não funcione. Ah, isso é muito radical. Isso. A questão é o que vamos fazer. Só que a gente precisa, dentro daquilo que. No amor exigente, eu aprendi uma coisa importante, que é colocar limites e dar consequência para aquilo que se faz é importante. Mas a consequência tem que ser cumprida. Então, você não pode dar uma consequência muito maior do que você pode aguentar segurar. Então, se eu digo, ah, vai ficar sem comer, você vai deixar seu filho sem comer? Não, e não faz nem sentido, né? Então, assim, não faça ameaças, né, que pareçam horríveis demais. E não é que é questão de horrível ou não, mas se você vai conseguir cumprir. Então, se eu falar, vou fechar a porta, eu vou deixar do lado de fora. Se você tiver poder para fechar e deixar do lado de fora e dormir em paz, ok. Se tem mãe que não vai conseguir fazer isso. Eu não vou mais lavar roupa. Vai deixar, vai jogar roupa fora se ficar apodrecida lá? É isso que você tem que fazer. Você vai bancar isso? Então, assim, é muito importante que você coloque o limite e a consequência se caso aquilo não for cumprido. E essa consequência é para que ele aprenda a lidar com frustração, com acordos bem feitos, negociação. Vai funcionar? A gente não tem nenhuma garantia. Mas diante do que a gente está vendo na sociedade, primeiro, pontos importantes que eu acho que a gente tem que trazer para cá, essa polaridade política, é, valores como racismo, né, as pessoas falando, se sentindo à vontade para serem racistas, para serem preconceituosas, para serem homofóbicas, para serem intolerantes religiosos. Essa liberdade para atuar de forma arbitrária, a gente está construindo isso, porque isso é aprendido em casa. Então, é importantíssimo que esses diálogos sejam feitos daqui por diante, que nós tenhamos a possibilidade de construir uma sociedade melhor, uma sociedade com menos violência, com menos feminicídio. O Brasil é o país que mais mata mulheres e população trans. Então, é muita violência, né? Nós temos movimentos neonazistas crescendo ao longo de todo o mundo. Então, o que está acontecendo com a sociedade? O que essa série ela traz muitos questionamentos. É culpa de alguém? Não tem culpa, tem responsabilidade. Nós pais nos sentimos culpados muitas vezes quando acontece
Quando a gente vê um comportamento do nosso filho que não condiz com aquilo que a gente acredita, mas será que eu estou fazendo as coisas e mostrando para os meus filhos o caminho que é mais coerente? Ou que é mais sensato, ou que é mais correto? Porque às vezes eu vou ter que ferir a mim mesma para poder mostrar que isso que tem que ser feito dessa forma. Aconteceu um fato comigo na semana passada. Sai daí, é minha cachorra. É, que eu fiquei, eu tomei uma decisão. Eu recebi um dinheiro na minha conta do meu chefe, ele já tinha me pagado, e aí a secretária me mandou o dinheiro de novo, né? O valor de novo. E aí eu falei, poxa vida, né? O dinheiro na minha conta, não sei o quê. Aí eu fui lá, olhei e falei, poxa, meu chefe já me pagou esse dinheiro. E aí eu sentei com a minha filha e falei, olha, eu já fui paga por essa cirurgia. E eu devolvi o dinheiro, óbvio. Ah, mas e se ninguém percebesse? Então, ninguém. As pessoas podiam não perceber, mas eu sei. Então, não importa se não tem ninguém olhando. Eu sei. E se eu sei, basta. Tem até um conto budista que eu ouvi uma certa vez, que diz o seguinte: um monge, ele estava no mosteiro e aí ele chegou lá para os discípulos dele, né? O mosteiro estava caindo aos pedaços, tudo precisando de uma reforma. E ele chegou lá para os discípulos dele, para os jovens, né, aprendizes dele, e disse o seguinte: olha, vocês sabem aquela cidade aqui próximo? A gente está precisando de dinheiro, né? E a gente precisa resolver essa questão. Então eu quero que vocês me ajudem. Então, a gente está aqui e tem aquele vilarejo próximo. Eu quero que vocês cheguem lá e roubem tudo que vocês conseguirem. Eles olharam de forma desconfiada, né? Como é que o senhor está pedindo isso para gente? Ela falou: não, ué, só que tem um porém. Ninguém pode ver vocês roubando. Aí tá. Os meninos levantaram e muitos deles foram, um deles ficou. Não foi. E eles saíram lá para. E o monge foi lá conversar com ele e perguntou: o que que aconteceu? Por que que você não foi com eles? O senhor disse que nós poderíamos roubar desde que ninguém estivesse vendo, mas eu estou vendo o que eu estou fazendo. Então isso basta. Ou seja, quando a nossa consciência ela tem clareza de que aquilo que está sendo feito está errado, e não importa a minha justificativa, porque eu posso justificar o meu erro por um momento difícil, por uma fraqueza, por qualquer coisa que seja. Mas essa justificativa, ela não é suficiente. Então, hoje, né, eu estou conversando hoje com vocês, existe um ponto importante que a mídia está trazendo. Nós estamos julgando as pessoas que foram no 8 de janeiro até o, o Senado e tudo, e destruíram, invadiram, né? Cometeram crime. Estavam associadas a pessoas armadas, enfim. E uma dessas pessoas, né, está alegando que, nossa, né, eu sou uma mãe de família, eu tenho os meus filhos e eu estou sendo condenada. Ela não está sendo condenada porque pintou de batom uma estátua. Ela está sendo condenada porque ela confessou que estava junto com o grupo estava armado, ela sabia, ela tinha consciência e ela estava indo contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, ela cometeu crimes, só que, por exemplo, como nada aconteceu, então, se eu tentar matar alguém ou planejar matar alguém, isso não é um crime? Se existiu. Eu estou arquitetando isso, lógico, você não vai responder pelo crime, mas você vai responder pela associação criminosa, que é o que aconteceu com ela. A questão não é o batom. E aí eles estão expondo os jornalistas que fizeram as fotos e tudo. Alguém foi lá brigar com a Folha de São Paulo, com o diretor da Folha de São Paulo? Não, eles vão nos mais fracos. No budismo, a gente fala sobre as pessoas que são bajuladoras.
aonde elas enaltecem quem pode lhes trazer benefício e elas humilham e tentam destruir as pessoas com menor força. Isso é um poder do mal, né? Isso é uma ação do mal. E essas pessoas se levantam e dizem: Ah, Deus vai nos proteger. Querida, se você estiver errado, não existe proteção divina. Existe a luz divina trazendo. Vá sim ser condenada e cumprir a sua pena, porque foi o que você fez, né? Diante de você está. E a gente assiste o Alto da Compadecida e lê o Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, isso fica muito claro. Então, o que que fica claro para quem não leu, né? O Gil Vicente. O Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno, ele traz exatamente isso, as pessoas que têm valores hipócritas, que não trazem valores reais, sociais, elas têm um discurso e na ação é outra coisa, e elas querem distorcer aquilo para trazer alívio para o que elas acreditam. Como a gente viu na série Adolescência, esse menino, diante da negativa da menina, ou da exposição, ou de confrontá-lo, ele agiu com total violência, como muitos homens fazem com mulheres. Então, batem, silenciam, humilham, enfim. E por conta de estarmos numa sociedade que já vem caminhando numa construção misógina da masculinidade, existe uma normatização dessas ações. Ontem à tarde eu estava numa conversa com a minha mãe. A gente trouxe muitas coisas e ontem foi muito bacana assim poder conversar com a minha mãe e observar a minha ancestralidade, as mulheres da minha família, mulheres fortes, aguerridas, que tinham muito carinho, que cuidaram dos seus com carinho, que nos possibilitaram chegar aqui hoje, está aqui falando com você. E aí eu percebi o quanto eu sou grata por essas mulheres, apesar delas terem trazido também o peso de terem ficado sozinhas. E o que é isso, né? Uma construção de uma masculinidade tóxica e uma masculinidade onde a mulher pode ser usada e sem a menor preocupação ou sem o menor compromisso com isso. A minha avó, mãe da minha mãe, ela teve uma relação com o meu avô. A família não aceitava a minha avó porque a minha avó tinha uma pele mais escura. A família do meu pai, família europeia, racista, sim, e não permitiu que eles ficassem juntos. Meu avô se casa, tem uma família, mas ele tinha outras mulheres, outras amantes, enfim. Então, essa é uma construção. E muitas mulheres passavam pano para isso, as mães principalmente. Ah, o meu filho é o garanhão, o meu filho é. E aí você cria um descompasso social. Há mulheres feridas, mulheres magoadas, mas mulheres que criaram homens que traem, que normalizam a traição. É fruto de uma cultura machista. E nós estamos todos inseridos nisso. Então, qual é o meu papel, qual é a minha função dentro dessa construção social, aonde eu preciso questionar o que vem sendo feito? Nós precisamos olhar para os nossos meninos, para as nossas meninas, para os nossos professores, para as nossas estruturas de ensino, porque todos estão perdidos. Papéis sociais, como a gente aprende, né? Os nossos papéis sociais, eles são aprendidos, eles são copiados de outras pessoas. Então, a gente tem, dentro do desenvolvimento humano, a gente fala do role taking, role play e role create. Role taking é como você aprende. Eu aprendi a ser mãe olhando a minha mãe ser mãe. Eu aprendi a ser instrumentadora olhando outras instrumentadoras instrumentarem, enfim, e aprendi com elas e desenvolvi o meu método próprio. Então, o role play é quando role take, eu olho, vou avaliar e vou aprender, vou trazer os elementos principais, e aí eu vou refinar isso no dia a dia, na prática, né, no jogo.
E o whole create é quando eu crio a minha forma de fazer isso. Então, nós, pais, precisamos pensar sobre a nossa posição de, enquanto pais observadores que aprenderam de uma certa forma, com o que tínhamos, com o repertório que nos foi ofertado, como que nós, no jogo com os nossos filhos, nós construímos algo novo. Ficar sozinho, usar de negação, não vai te ajudar. Estar em grupo, muitas vezes, vai te tirar da zona de conforto, mas vai te trazer possibilidades. Porque dentro de grupos, você consegue observar. O grupo amor exigente, ele tem o grupo de prevenção, que é antes que coisas ruins aconteçam. Eles falam muito sobre isso. Tem um livro de prevenção da Dona Mara. E ele fala exatamente sobre posturas e sobre olhares. Não é uma receita pronta. A gente tem o livro do Amor Exigente, que fala sobre 12 princípios básicos, 12 princípios éticos. Eu vou falar sobre isso aqui no canal normalmente também. Mas hoje o que eu quero trazer é a reflexão que pais, professores precisam se questionar. E principalmente hoje que a gente vive um contexto onde não não temos mais essa rigidez, e não é isso que vai ajudar. Não é, então vamos voltar a pôr as pessoas nas caixinhas, não tem como voltar atrás, não tem. Esse é um caminho sem volta. Nós temos inteligência artificial, nós temos as redes sociais, que é maravilhoso, são ferramentas incríveis, que nos possibilitam estar em todos os lugares do mundo. O que a gente precisa é aprender a usar isso a nosso favor. Aprender a selecionar o que a gente quer ver, a cuidar do nosso emocional. E algo muito importante, que não é inteligência artificial, que não são essas ferramentas ultra, mega, master, blaster tecnológicas vão trazer, que é o desenvolvimento das pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas preparadas e pessoas que te façam questionar a todo momento se aquilo é o melhor a ser feito, porque eu vou fazer escolhas ruins muitas vezes, mesmo pautando em coisas positivas. Eu posso fazer escolhas ruins mesmo tendo muito conhecimento filosófico. O que a gente precisa entender não é a questão não é errar ou não errar, é errar, entender e poder tomar as outras ações depois dessa questão. Eu desenvolvi uma metodologia que chama radar. Reconhecer, admitir, desconstruir, avaliar e ressignificar. Por que ressignificar? Porque a gente primeiro, vamos no passo a passo. Primeiro eu vou reconhecer que existe um problema. A gente está olhando, tá? Diante dessa série adolescência, vamos colocar a metodologia funcionante. Você tem uma família, aconteceu um crime, você tem um filho preso, você tem. O que primeiro essa família precisa fazer? Reconhecer que existe um problema e não reconhecer se culpando por esse problema. Porque a culpa não vai te ajudar, ela vai te paralisar, porque ela vai dizer: eu não quero olhar o que eu fiz, porque eu vou encontrar coisas que eu não quero ver. Só que se não olhar, também não resolve. Porque já existe o fato de que ou seu filho está usando droga, ou seu filho se tornou um adolescente que faz bullying na escola, abusivo, ou uma menina narcisista que também detona os colegas e faz bullying, enfim. A gente tem dos dois lados. O que a gente precisa olhar, claro que os meninos vêm muito mais por conta da estrutura machista e misógina que nós temos, e isso influencia. Então, quando você olha para isso, então você olhou, reconheceu. Tá ruim, não tá bom. Se tá ruim, tá bom, não tá bom, quais são os pontos que a gente pode mudar? E às vezes vai doer, porque eu vou ter que olhar para mim e dizer assim: puxa, eu gritei tantas vezes. Eu não escutei, eu não tive tempo porque eu estava trabalhando. Ou, poxa, eu dediquei esse tempo. Esse tempo foi de qualidade. E aí, mas o que prevaleceu foi o que eu não fiz? Aí é que tem que se ter calma. Reconheceu, tá? Então vamos reconhecer e agora vamos admitir. Aí, gente, o que a gente vai fazer quando a gente reconhece? Dentro do meu processo, você vai ter a roda da vida para você olhar. Será que você está cuidando dos seus hobbies? Será que você está fazendo coisas para você? O que você gosta de fato de fazer? Quais são os sonhos que você ainda tem? Aí você fala assim, mas eu tô com um problema gigante. Meu filho, tá tudo bem. Só que se você não cuidar de você primeiro,
quando a gente está no avião, a primeira coisa que a gente é orientado é: máscaras cairão diante de você e você tem que colocar primeiro em você. Por quê? Se você não estiver vivo, como é que você vai ajudar o do lado? Então, nesse conceito, o autoconhecimento, olhar os seus valores, que valores você está ferindo, talvez, que não estão te permitindo avançar, e colocar limites para que isso aconteça. Quais são as coisas que você vem trazendo da ancestralidade e das suas vivências e que te impedem de dizer não para esse filho, ou de achar que dizer não é um problema gigante. Então, assim, são vários pontos para esse filho, para esse cônjuge, para essa filha, para esse primo, para esse tio, para quem quer que seja. E aí você vai admitir, tá? Então tá, já entendi que tá ruim, tem tais pontos que não estão legais, por onde a gente vai começar? Então, você vai determinar por onde a gente começa. Provavelmente por você, né? O mais sábio seria começar por você, olhar para você. Uma vez que você começa a olhar para você e ajustar a sua régua, você admitiu e começou a ajustar essa régua, consequentemente, você vai desconstruindo coisas que você estava fazendo, hábitos, crenças, que não estão te ajudando. E diante dessa desconstrução, você vai avaliar, você vai olhar, puxa, estamos aqui no processo, melhorou. Ou melhorou, mas dá para melhorar ainda mais. Como é que eu posso ajustar isso aqui ainda mais? E aí você vai ressignificar. Resignificar para que você consiga é, trazer outro, tá? Eu tô olhando aquilo como, nossa, um baita problema que trouxe muito prejuízo para minha vida. E se eu olhar aquilo como uma grande oportunidade de me tornar ainda maior, de me ajudar a crescer, de lapidar o meu espírito? E aí, ok. Aí você começa a mudar a energia do que você está fazendo. Então, dentro dessa construção social, todos nós temos um papel fundamental. Não existe um ou outro, não é só a família, não é só a escola. Professores que estejam de fato empenhados em serem professores, não professores que estejam lá só porque têm um salário no quinto dia útil, porque isso não traz satisfação. Professores que estejam olhando para a educação com o olhar de fazer essa mudança. Quando a escola começou como a escola de Sócrates. Era um lugar onde as pessoas se reuniam para trazer ideias. Ideias, e aí ali elas tinham liberdade para trazer vários pontos. Pontos importantes, pontos de reflexão, pontos de crescimento. A escola perdeu totalmente sua característica. E hoje é fundamental pensar sobre uma nova forma de ensinar, de aprender e de compartilhar esse conhecimento. A gente tem o conhecimento todo aqui dentro da internet. Nós temos todas as informações aqui na internet, não organizado. Então, muitas vezes você vai precisar de um mentor, de um treinador, de um coach, de um orientador, de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, que te ajude nesse processo, ou de todos esses juntos, né? Alguém que passar por um processo de coach, ir para uma terapia, voltar no processo de coach. E isso são ciclos, ciclos que não são findados. Você percebe que quando a gente fala de reconhecer, admitir, desconstruir, avaliar e ressignificar, isso pode ser feito em vários momentos da sua vida, como eu fiz na minha vida. Eu escrevi o livro A Vida por um Fio, e em todos os momentos da minha vida, hoje, por exemplo, eu estou vivendo um outro momento desafiador, que eu preciso pensar o seguinte: então eu preciso olhar para as coisas que não estavam tão boas. Talvez as minhas relações de trabalho não estejam tão legais. Eu não estou ganhando o que eu gostaria. Então, o que eu posso fazer para mudar? Quais são as ações que eu preciso tomar? Quais são as conversas que eu preciso ter? Exatamente para construir essa nova etapa da minha vida. Deixar coisas para trás. Ai, não, mas é sempre assim, mas eu. Não, não tem que ser sempre assim, entende? Então a gente precisa olhar para isso e começar a pensar. E é um ciclo que você começa, poxa, agora eu estou numa fase de mudança. Quero fazer de novo o processo. Vamos começar? Que ferramentas que a gente vai usar aqui? Enfim, e isso a gente pode fazer muitas vezes. Então, todos nós estamos em busca dessa construção de uma sociedade melhor. As pessoas, você vai ouvir no senso comum muitas pessoas dizendo, isso não tem jeito, é assim mesmo, só vai piorar. Então, isso é o senso comum.
De fato, existem pessoas trabalhando para que isso mude, para que isso melhore. E não tem como, se não houverem essas pessoas. Que vão haver as pessoas do senso comum? Paciência. É triste, mas é verdade. Agora, você não precisa estar só no senso comum. Você pode construir a sua realidade. Você pode auxiliar na construção dessa sociedade de uma forma bem objetiva, de uma forma dentro daquilo que você consegue viver, porque não é num lugar gigante, nossa, não tem que estar num palanque, não tem que estar num palco. Eu posso estar no meu lugar onde eu vou atuar e onde eu vou buscar construir essa sociedade melhor, com mais clareza, com mais sabedoria, né? É, tirando a venda das pessoas. A gente vive um momento obscuro, né? Eu diria que seria quase um travamento de muitas pessoas, porque querem que volte coisas que foram péssimas para a sociedade. Ditadura, violência, e sempre instigando violência, sempre diminuindo as mulheres, sempre querendo tirar direitos das mulheres e invalidar outras formas de viver. Que são as pessoas que estão fazendo, escolhendo outra religião, escolhendo a sua orientação sexual, e colocando isso como um problema. Qual o problema? As pessoas precisam ter liberdade para viver as próprias vidas e fazer as suas escolhas. E quanto mais clareza a gente tiver disso, menos isso vai ser uma ameaça. Isso é uma ameaça para pessoas ignorantes. Então a gente constrói uma sociedade onde meninos crescem focados em ser violentos com as meninas. E esse silenciamento, em algum momento do filme, você vê dois meninos que sabem de tudo, inclusive a faca desse crime é de um deles, ou seja, ele estimula, e os pais deles, o pai não sabe, o pai sabe e não traz esse diálogo. Ele não vai buscar o pai do outro para conversar, ele não vai. É como se a gente ficar quieto e nada vai acontecer, fica de boa que para você não vai dar nada. Automaticamente você está ensinando seu filho que se nada for dito, ou a gente precisa ensinar a consequência para os nossos filhos. Ensiná-los a olhar para aquilo que ele precisa fazer. E que tudo vai ter consequência. Se arca com a consequência. E se chega para você, então, vamos lá. Quais foram suas escolhas? Flávia, mas isso é cruel, não é cruel. É a vida. E quanto mais você trouxer isso para a realidade, mais você vai ajudar seu filho, mais você vai cooperar para o crescimento do seu filho, da sociedade, do seu amigo, enfim. Se você tem um amigo que você não fala a verdade para ele, não traz ele para a realidade, muitas vezes para uma reflexão, e não é para a realidade, a minha verdade, o meu eu acho, não. Se a gente está vendo uma coisa ruim acontecendo, a gente precisa trazer as pessoas para uma reflexão sobre essa verdade. Você acha que é certo expor uma pessoa que estava executando o seu trabalho enquanto a outra que foi exposta numa foto, ela se colocou no risco. Tá pichando a estátua? Tá. Acontece que ela não pichou só a estátua, ela teve outros envolvimentos neste crime do dia 8 de janeiro. Ou seja, se ela está envolvida ali, você vai culpar a jornalista que trouxe a foto dela? Ou você vai responsabilizar essa pessoa e permitir que ela pague por isso? Então, eu posso ter a concepção que eu quiser de mundo, mas existe o que de fato está acontecendo. A gente não tem leis, então vamos olhar para as leis, vamos trazer o pensamento crítico e a responsabilidade das pessoas. E isso para tudo. Na série, você, né, vê um pai que tá perdido. Mas que, claro, nesse caso, a escolha foi do filho dele. Ele não tem culpa, mas ele se sente culpado, porque ele estava ali, ele estava. Mas é aí que tá. Diante disso, tá? Diante dessa questão, é olhar para isso e falar o que a gente pode fazer para melhorar.
Talvez essas conversas com esse filho ao longo dessa detenção, para trazer à tona, para que ele consiga desconstruir isso e de repente construir outra história. Em um vídeo que eu assisti também, eu não lembro agora, eu vou buscar a referência e talvez eu traga para vocês em um outro momento. É, tem um depoimento de um cara que matou a mãe e a filha, e que ele diz que quem ensinou o amor para ele foi a avó, a mãe da moça e a avó da menina. Pela forma como ela conduziu, né, esse olhar para ele depois de tudo acontecido. Ai, Flávia, mas a gente tem que. Não, a questão não é essa. A questão é. Talvez a gente não consiga perdoar uma coisa desse calibre, né? Talvez você. Mas não é questão de perdoar uma coisa. Mas é como é que a gente enxerga isso, como é que a gente constrói esses indivíduos. E ele fala que ele apanhava e o pai dele dizia para ele: Eu bato em você porque eu te amo. E aí, será que é esse o caminho? Ah, mas o outro não bateu, né? E aí ele aprendeu, mas a gente vai sempre ter que fazer algum ajuste. Não é, de novo, não é culpa do pai dele, é responsabilidade na construção. Então, vamos olhar para essa construção. E se somos sociedade, ontem assistindo um vídeo também sobre o Japão, eles dizem assim, né, que as crianças no Japão voltam para casa sozinhas. E elas andam sozinhas. E eu já tive esse relato de várias pessoas que estiveram no Japão e dizem assim: Poxa, a vida tá engraçada, tá estranho ver as crianças andando sozinhas na rua e elas voltam. E aí tem uma coisa muito séria dentro dessa sociedade, que as crianças, quando estão sozinhas na rua, elas são responsabilidade de todos. Então, eu tenho a responsabilidade de ajudar que aquela criança volte para casa em segurança. É uma construção social, é uma visão totalmente diferente. E essa questão é muito importante a gente olhar. Dentro da nossa sociedade, uma criança sozinha é uma criança vulnerável que alguém vai tentar se aproveitar dela. A gente, a gente vê isso o tempo todo. A menina que sumiu, foi sequestrada e ficou em cárcere privado, a outra que morreu. Então, assim, a gente não tem as nossas crianças não estão protegidas. E vivemos no mesmo mundo. Japão, Brasil, Estados Unidos. A questão é, como estamos construindo isso? Ah, é perfeito o Japão? Não, tem outros problemas. Mas percebe que cada um com o seu ponto positivo, quando nós olhamos para a construção social, todos temos um ponto a contribuir. E nos questionar sobre isso é uma constante. Olhar para cada ponto desse e buscar essa construção é importante. Eu achei muito importante fazer isso. Eu estou com uma questão com o meu celular, preciso trocar esse celular. Estou fazendo poucas lives, mas vou voltar a construir o conteúdo aqui para o YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu a série Adolescência, assista, tá? Tem N vídeos falando sobre essa série. E eu acho muito importante que muitas e muitas pessoas falem sobre essa série, porque são as nossas percepções, as nossas visões diante do nosso repertório. E quanto mais a gente ouve sobre isso, a gente traz pontos que a gente pode conectar e melhorar a nossa ação. Não é, tá todo mundo falando, falando demais. Não, você precisa ouvir quem está falando. Um homem falando é uma coisa, uma mulher falando é outra, um adolescente falando é outra, um crítico falando é outra, um educador falando é outra, um psiquiatra falando é outra. Então, a gente tem múltiplas percepções e uma construção de conhecimento muito peculiar e rara, e que é importante para essa nossa reflexão. Para a construção dessa sociedade, utilização das ferramentas digitais. A gente tem hoje uma abertura, né? Ah, você pode falar o que você quiser, você não vai ser banido, enfim, né? Tem toda uma questão aí, né? São divulgados conteúdos de ódio, mas a gente precisa olhar para isso. Com cuidado, com atenção, com responsabilidade. E cada um de nós tem um papel fundamental nessa construção. Não diga que você não tem, porque a sua percepção pode ajudar outras pessoas a terem outras reflexões. Então, é importante a gente olhar para o que a gente está construindo
como sociedade e poder entregar algo um pouco melhor. A gente não pode sair, ver um movimento e não, de fato, não engajar ou não buscar um entendimento desse movimento. Todos eles, sociais, políticos, econômicos, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil, o que está se manifestando na nossa sociedade. Mas essa série traz um ponto importante e a gente está falando da construção dos jovens. No budismo, a gente tem muito forte essa questão dos jovens, né? Dizendo geração que constrói a nova era é a força e a paixão dos jovens. E a gente olhar para essa construção de uma juventude mais plena, com maiores possibilidades e não retroceder nesse processo. Olhando para as mulheres com respeito, para os homossexuais com respeito, se alguém tem uma religião diferente da sua, olhar com respeito, é, eliminar o racismo de uma vez por todas, porque todos nós somos importantes na construção dessa sociedade. E quantas injustiças aconteceram por conta de julgamentos superficiais ou centrados no ego de uma única pessoa que tinha uma única verdade. Nós tivemos crescimento e evolução com grandes pensadores que tinham uma outra forma de olhar a vida. Então, acho que a gente precisa se mirar naquilo que soma e traz uma construção mais positiva para a sociedade. Esse é o meu compromisso como mentora, coach, treinadora, escritora, palestrante, falar com o maior número de pessoas e trazer a consciência de que a gente precisa, enquanto sociedade, melhorar bastante. E mesmo com todas as nossas falhas, nós somos incríveis e nós evoluímos muito. O que a gente precisa é se questionar o tempo todo sobre os rumos que nós estamos dando para a nossa sociedade. Então, fica essa minha reflexão. Um grande abraço. Curtiu? Curte, compartilha, manda para as pessoas que precisam ouvir sobre isso. E eu espero vocês no próximo vídeo neste canal com alma e mente. E até a próxima.